O presidente que indicou o filho de uma amiga à Suprema Corte e as entrelinhas dos discursos de Lula que entregam os seus planos de perseguição. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Nessa quinta-feira, 1º de fevereiro, Lula deu posse a Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça. Na cerimônia, apesar de breve, o discurso de Lula já entregou muita coisa. A primeira delas é mais uma prova das mentiras de Lula a respeito das suas indicações ao STF. Você deve se lembrar muito bem daquela fala convicta de Lula em um dos debates presidenciais de 2022. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso. Pois é, já havia no passado evidências de que essa fala de Lula era mentira, como por exemplo o fato dele ter indicado em 2009 ao STF o advogado do PT, Dias Toffoli. Depois de eleito e de ter assumido o atual mandato em 2023, Lula comprovou ainda mais que aquela fala no debate era mentirosa ao indicar primeiro o seu advogado pessoal à Suprema Corte e depois o seu companheiro político pelo menos desde 1989, Flávio Dino. Recentemente, depois de já ter oficializado a indicação de Ricardo Lewandowski ao Ministério da Justiça, Lula começou a contar algumas histórias por aí que revelavam que a relação entre eles já era desde a década de 80. No discurso de hoje, então, isso ficou mais na cara que o nariz. Inicialmente, Lula trouxe aquela mesma narrativa: não posso indicar amigos ou companheiros. E confesso para vocês que eu dizia para a Janja que muitas vezes eu deitava e eu tinha que escolher o novo ministro da Suprema Corte. Eu ficava pensando quem, mulher, homem, negro, branco, de que estado, qual personalidade. E isso é uma coisa que martiriza a gente. Sabe, que você não pode ficar pensando em escolher amigos, você não pode ficar escolhendo companheiros, você tem que escolher alguém que possa dar conta da função a que essa pessoa vai exercer a partir desse momento. Só que logo na sequência, ao falar sobre Flávio Dino, ele já se entregou. Apesar de todos os rodeios na fala, Lula deixou muito claro que Flávio Dino era seu companheiro político. E eu confesso que eu tinha muita preocupação de tirar o Flávio Dino do Ministério da Justiça, por causa da colaboração política que ele tinha com o governo, com os partidos políticos, com o Senado e com a Câmara. E depois disso, ao falar sobre Ricardo Lewandowski, a coisa ficou ainda pior. Dessa vez, Lula não apenas lembrou que sua relação com ele era desde o início da década de 80, como ainda revelou que ele conhecia melhor ainda a sua mãe. E eu fiquei pensando, e me veio a ideia de um desafio. O Lewandowski, que eu conheço lá de São Bernardo, e é importante dizer para vocês que eu conhecia mais a mãe do Lewandowski do que ele. A mãe dele, uma senhora extraordinária. Agora analise comigo. Ele já indicou à Suprema Corte seu advogado pessoal, seu companheiro político, o advogado do seu partido e até o filho de uma amiga de longa data. Se, nas palavras de Lula, indicar amigos e companheiros ao STF representa um atraso, um retrocesso, então o próprio Lula nos levará de volta ao ano 1500. Mas não pense que acabou por aí, até porque essa fala nem foi a mais reveladora desse discurso. Primeiro eu vou mostrar a você o que ele disse e depois nós vamos juntar essa fala a outros discursos para montar o quebra-cabeça da perseguição. Hoje nós sabemos o que é o crime organizado. E ontem eu disse para a imprensa, o crime organizado não é uma coisa de uma favela, não é uma coisa de uma cidade, não é uma coisa de um estado. O crime organizado é uma indústria multinacional de fazer delitos internacionais. E o crime organizado está em toda a atividade desse país. E ontem eu disse, se a gente quiser pegar do futebol ao poder judiciário, a classe política brasileira e a classe empresarial, o crime organizado está metido e mancomunado com gente nos Estados Unidos, com o crime organizado da França, com o crime organizado da Suécia, da Holanda, ou seja, é uma multinacional com muito poder. Pois bem, horas depois desse discurso de Lula, eu estive ao vivo novamente no Hora Notícia e no programa eu juntei as peças das entrelinhas nos discursos de Lula que nos levam a uma conclusão muito clara. E essa análise ainda foi complementada pelo Diogo Forjás.
Ontem, na coletiva de imprensa com o Dino, o Lula disse que o crime organizado é uma indústria multinacional. Falou que é preciso humanizar o combate aos pequenos crimes e falou que é preciso investir muito pesado no combate ao crime organizado dessa indústria multinacional. Ele falou que ele não sabia como, mas que ele contaria com o apoio agora do Lewandowski para descobrir como combater, jogar de forma muito pesada contra o crime organizado internacional. Hoje, na posse do Lewandowski como ministro da Justiça, Lula falou novamente sobre esse crime organizado ser uma indústria multinacional, e ele falou que esses criminosos, ele falou que essa organização tem gente mancomunada com gente nos Estados Unidos, falou que isso está na França, na Holanda, e citou mais alguns lugares. O que me chamou a atenção é porque quando ele citou esses países e citou a palavra mancomunado, eu me lembrei de outros discursos dele bem recentes. Na terça-feira dessa semana mesmo, dia 30 de janeiro, na Conferência Nacional de Educação, ele discursou uma meia hora, ele falou que a extrema-direita, aquilo que eles consideram como extrema-direita, na visão dele, irresponsável, propagadora de fake news, do discurso de ódio, etc., estava crescendo, não apenas no Brasil, mas também na Argentina, fazendo referência ao Milei, mas citou também Estados Unidos, Holanda, França e Espanha. Ou seja, praticamente a mesma lista de países onde ele citou que está o crime organizado. E lá no dia 18 de janeiro, quando ele foi anunciar a retomada lá das obras da refinaria Abreu e Lima, ele fez aquela acusação ridícula de que tudo o que aconteceu nesse país foi por culpa de uma mancomunação, a mesma palavra, o mesmo termo, entre alguns juízes e procuradores aqui no Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que, segundo ele, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos não queria que o Brasil tivesse a Petrobras. O que me chamou a atenção foi justamente essas coincidências, a mesma lista de países e as mesmas palavras, os mesmos termos. O que isso nos leva a concluir? Que esse combate muito pesado que ele está cobrando do Lewandowski é justamente aqueles que ele atribui à extrema-direita. E eu quero destacar a seguinte fala do Lula para conectar com o que o Paulo falou, que é o seguinte: crime organizado, aspas para o Lula, está na imprensa, na política e no poder judiciário. Há mais ou menos um mês, eu não sei quanto mais nem quanto menos, mas é por aí, o Barroso disse que o problema do Brasil era a criminalidade. O Barroso, hein? Que o problema do Brasil era a criminalidade. É mesmo? E agora ele diz que está na imprensa? Opa! Na imprensa? Então eu começo a ver os pontos de conexão persecutória, e acho que é isso que se deve dar atenção a essas falas que o Lula vai fazendo. Ele já disse que o Congresso é de homens brancos do agro que não representam o povo, ele já falou, a Glaze já fez várias críticas à desmídia brasileira, que eles chamam carinhosamente de imprensa, que perseguiria o regime petista, já tem ferramenta para avaliar o conteúdo da desmídia de crachá, da desmídia capenga. Lembre-se, eles podem responder pelos entrevistados, portanto pelo conteúdo, não só no entrevistado. E agora ele fala sobre o crime na imprensa. Isso eu já enxergo ele falando sobre as emendas da investigação contra o Alcolumbre. Agora, com o caso do Janones, a injustiça, sem discordar dos colegas, começa a demonstrar a sua lâmina para a esquerda. A espada de dois gumes estava cortando só do lado direito? Eu acho que não. O Janones é de esquerda e figura carimbada como peça importante próxima da campanha do Lula em 2022. E agora ele começa a ser investigado por rachadinha, que todos nós temos a percepção, que pode até ser equivocada, de que é uma prática muito comum na política brasileira. Então você começa a ter pontos de conexão para o centro. Nas emendas, e como gastam, e nas rachadinhas, se é que fazem. E agora começamos a enxergar o ponto de conexão para a imprensa. Afinal, o crime organizado está na imprensa, na política e no poder judiciário. Juntando com as conexões que o Paulo fez sobre o judiciário internacional e a perseguição. Reflitam. Se amanhã começar a judicializar os políticos pelas emendas ou pelas rachadinhas, quando os braços deles na imprensa, que a Glaze já criticou, moverem-se em relação a isso, talvez eles descubram, com o mesmo padrão de isonomia que fizeram a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, talvez eles descubram casos do
crime organizado na imprensa. Quiçá, já que já vão achar também na política, no poder judiciário. No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista caso ainda não tenha feito. E se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você os novos vídeos publicados por aqui. Não se esqueça também de conhecer o canal do Fator Político BR, sempre com programas ao vivo, trazendo convidados do mais alto gabarito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.